Shalom, graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula e eu quero te convidar agora a dar um likezinho e a compartilhar o link da nossa lição de hoje, porque eu tenho certeza que vai ser abençoador, vai abençoar você e tantos quantos necessitam de ouvir esta palavra. Amém? Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir ela aí, separe um caderno e uma caneta para fazer as devidas anotações dos respaldos bíblicos. Na nossa aula passada, nós falamos sobre a face luminosa do dinheiro, de confiar no sustento de Deus, do alto, confiar que Deus é o provedor de tudo e a visão prática do dinheiro, certo? Com o mestre Marcelo. E hoje, o tema da nossa lição é Deus é o dono de tudo, dentro dessa série que fala de dinheiro, poder e sexo, ok? O nosso respaldo bíblico, ele se encontra no livro de 1 Crônicas 29, capítulo 29, versículo 10. E eu quero te convidar, eu vou fazer uma leitura, além do que eu coloquei no slide, para não ficar muito longo. Eu quero que você acompanhe comigo. O enunciado desse texto bíblico, desse capítulo, está assim: as ofertas de Davi, dos príncipes e do povo, para a construção do templo. E diz assim, no versículo 10, pelo que Davi louvou ao Senhor, perante os olhos de toda a congregação, e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. 11. Tu é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o reino e tu te exaltaste sobre todos como chefe. 12. Riqueza e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Agora vamos para o 16. Ó Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Que tremendo! Esse contexto aqui do livro de 1 Crônicas fala das ofertas voluntárias de gratidão, com alegria, de sobejo, que o povo foi ensinado pelo rei Davi. O próprio rei Davi deu do seu tesouro particular para a construção de uma grande obra que era o templo. Ele entendeu que não era ele que seria o construtor, mas o seu filho, mas ele fez uma convocatória. Além de fazer a convocatória, ele era um daqueles que era participante e ele ensinou o seu povo a ser assim. E ele estava mais uma vez orientando o povo, a congregação que estava com ele, a ser aqueles voluntariamente ofertar, sacrificar ao Senhor pelo templo, pela construção do templo. E ao final deste capítulo, chega o fim de Davi e ele passa o trono para o seu filho, que era moço, mas ele teve um entendimento porque seu pai o ensinou. E dentro desse contexto, nós vamos aprender que Deus é o dono de tudo. E agora eu quero falar alguns respaldos bíblicos. Nós hoje vamos estudar a palavra, uma vez que nós estamos numa escola bíblica. E nós vamos caminhar pela Bíblia agora, tá? Primeiro ponto que
identificamos que Deus ele é o dono de tudo, de todos e tudo que há na terra. Já falamos esse primeiro momento e agora eu vou partir para o segundo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E riqueza e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. 1 Crônicas 29, 12. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, 1. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? É uma pergunta. 1 Coríntios 6,19. Então aqui está muito bem colocado pela palavra de Deus, sob a luz da palavra de Deus, que Deus é dono de tudo e de todos. Mas sabe o que acontece? Nós, na nossa pequenez humana, quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, e não reconhecemos ao Senhor Jesus, nós temos o pensamento mundano de que tudo que temos é nosso, nos pertence. Nós temos um apego de cuidar, no sentido de dizer, se eu não me acordar cedo para trabalhar, não vou ganhar dinheiro. Mas esquece que quem deu ar para respirar foi o Senhor. Esquece que quem deu a saúde para levantar e caminhar, andar normal foi o Senhor. Esquece que quem abriu a porta para ter um emprego foi o Senhor. Então tudo pertence ao Senhor. Na verdade, tudo que temos pertence a Deus, e que Deus ele distribui de acordo com a vontade dele, para quem ele quer e como ele quer. Dinheiro de origem iníqua e o reino. A parábola do mordomo infiel, que está em Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. Eu acho tremenda essa parábola, porque ela descreve muito bem a respeito de um mordomo que tomou conta de bens que não eram dele de forma desonesta. E o Senhor Jesus utilizou essa verdade para ensinar-nos algo. O administrador engendrou um plano astuto e ousado. Qual foi o que ele fez? Quando ele foi chamado pelo seu Senhor, ele já sabia o porquê. Ele estava enganando o seu dono de tudo qual ele administrava, os bens, na verdade. E o que ele fez? Ele chamou os devedores e a um ele deu desconto de 50%, a outro 80%, como se o valor fosse dele, administrando de forma iníqua. E não era isso, mas ele foi muito astuto. Aqui, o plano do administrador era obviamente sagaz e ousado. É lógico, ele tinha uma intencionalidade. A intencionalidade dele era pegar aquelas pessoas e deixar elas refém para dar do momento que ele precisasse. Ora, o dinheiro, ele é utilizado, aqui falando entre nós, é um dos maiores poderes. E ele pode ser usado de uma forma benéfica como maléfica. O dinheiro, ele é usado para trazer autoridade, poder, princípios e honra, pessoas adquirirem com a força do dinheiro, do poder, para coagir, para cooptar algo ou alguém, algum bem, ok? Porque Jesus usou algo tão claramente desonesto para ensinar uma verdade espiritual? Ele usou como uma ilustração, como eu já falei. A questão é que o Senhor quis nos ensinar que os filhos da impiedade, os ímpios, eles são sagazes no que se refere a guardar um futuro maléfico, ou seja, eles só estão juntando tesouros aqui na terra e esquecem que existe uma eternidade. Não é que eles esquecem, talvez eles não saibam mesmo que existe a eternidade. E o Senhor está nos chamando a atenção que nós devemos ser sagazes como eles, no sentido de juntar tesouro nos céus. Olha só, quando Cristo fala no verso 9 de riquezas da injustiça,
Ele estava enfatizando sobre maneiras ilícitas de adquirir o dinheiro. Eu estou falando ainda da parábola do mordomo infiel. E nesse ponto ele fala o seguinte, de fazer amizades com a riqueza injusta, iníqua. O que ele está querendo dizer aqui, Kelly? Me explica esse contexto. E ele diz assim, olha, eu vou começar pela palavra. A palavra de origem aramaica usada para riqueza significa mamon. E olha o que mamon significa. Riqueza personificada. É oposta a Deus. Então, tudo aquilo que é iníquo é oposto à palavra de Deus, é oposto à justiça, é oposto à moral. E era isso que o Senhor estava ensinando, que nós devemos ser opostos ao poder usado de forma iníqua, ilícita. Porém, devemos ser amigos do poder no sentido de pegar o poder para utilizar em favor do outro. Lembra que na nossa primeira aula eu falei que o maior nível de prosperidade é quando eu posso abençoar o próximo, quando eu posso suprir a necessidade do outro, quando eu posso investir no reino de Deus. Esse é o maior nível de prosperidade. É nesse sentido que Jesus está falando aqui para mim e para você, que nós possamos aprender a sermos amigos sim, do poder do dinheiro no sentido de abençoarmos o próximo, de darmos com generosidade, que é o que estava falando desde o início na palavra de Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas, ok? Como pode usar o dinheiro de origem iníqua? Eu já falei porque Jesus recomendou fazer amigos a partir das riquezas de origem iníqua, certo? O que quer dizer? Amigos com essas riquezas significa aprender-se delas, significa desprender-se delas, ok? Eu me desprender dela em favor do próximo, para ajudar o outro, o reino de Deus, ok? O dinheiro deve ser capturado, subjugado e deve ser usado para propósitos grandiosos. Então, o dinheiro quando eu falo dinheiro, agora eu estou falando em espécie, ele tem que ser usado com esse intuito, capturado, ser subjugado para obras grandiosas. E eu vou te explicar quais são essas obras grandiosas. E vamos para o próximo ponto. Como o reino de Deus pode usar o dinheiro de origem iníqua? Muito simples. Jesus está recomendando que não desprezemos o valor do dinheiro e sim nos relacionar com ele para o crescimento do reino. Uma vez que eu e você somos chamados a sermos administradores de tudo aquilo que Deus nos entrega. Olha só, como ser mordomos de Deus, de tudo aquilo que Ele nos entrega. Já sabemos que mordomo é o administrador, é a quem o Senhor entrega o seu bem, contando que Ele vai fazer o quê? Cuidar dele e fazê-lo prosperar, crescer, aumentar, ok? Olha só, Deus pôs o homem no jardim do Éden e naquele intuito que o Senhor colocou ele lá, era para ele que crescer, multiplicar e cuidar de tudo aquilo que o Senhor entregou. Esse foi o primeiro mordomo. E aí eu vou falar de um mordomo que foi fiel, José. José foi fiel. Primeiro, era servo fiel de Deus. Tinha um bom testemunho e honrava o patrão Potifar. Ele teve várias oportunidades de ser desonesto, mas em primeiro lugar, ele honrou ao Senhor. Ele foi honesto com tudo que o Senhor entregou para ele administrar, porque Deus tinha um projeto grandioso para usar José. Talvez eu e você sejamos esse, que o Senhor esteja nos entregando riquezas para administrar para um projeto grandioso do Senhor. Olha aqui, sobre o que devemos exercer a mordomia. Olha só, sobre o nosso corpo, conhecimento, pensamento, nossa vida espiritual, a evangelização, o tempo, bens e dons que o Senhor nos entrega.
Nós sabemos que a palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. Nós vamos prestar conta dos nossos filhos. A Bíblia também fala que o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher que será sua esposa. Um vai prestar conta do outro, do zelo, do cuidado que teve com o outro. Então, você está tendo o devido cuidado de tudo aquilo que Deus te entregou. Quando nós olhamos por esse crivo, por essa lente de entender que tudo que o Senhor nos entregou é dele, nós vamos devolver a ele. Eu não sei você, mas eu senti um certo temor quando eu comecei a estudar essa lição, porque eu fiquei afinco, eu disse, meu Deus, eu preciso ser mordoma de tudo aquilo que Deus me entrega. Senhor, me dá habilidade, me dá sabedoria para administrar os 90% que fica em minhas mãos, para administrar os dons, os talentos, o ministério que Tu entregaste em minhas mãos, porque eu vou prestar conta com o Senhor. E eu acredito que você também deve estar fazendo essa autoavaliação agora. Olha, exercer excelente mordomia. O chamado de Deus é para sermos mordomos e cuidar com a excelência de todos os bens, como eu acabei de dizer. Para isso são necessários disciplina, administração, humildade e, sobretudo, orientação sobre a luz da palavra de Deus e o preencher do Espírito Santo. Porque nós precisamos cuidar das coisas de Deus com zelo e com amor, com honra ao Senhor. E agora fica uma pergunta de reflexão para mim, para você, uma não, duas perguntas. Qual a postura você tem tomado em relação aos bens que desfruta? Qual a diferença em encará-los como propriedade de Deus e não propriedade sua? Veja que agora nós aprendemos o seguinte, que tudo aquilo que nos vem à mão foi o Senhor que nos deu. Se Ele deu riqueza, a riqueza ela é um dom. Ela precisa ser administrada para o reino de Deus. Aqui, nesse ponto, me perdoe que eu vou ter que voltar, porque exercer excelência da mordomia. Olha só, o propósito de Deus para a riqueza, para que seus filhos se tornem prósperos, é para que nós venhamos ser aqueles promotores do reino de Deus, do crescimento do reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra, ele só pode ser expandido através de valores, queridos. Não adianta, nós podemos orar, jejuar, fazer atos proféticos, mas nós precisamos fazer investimento. Nós estamos no momento agora que estamos passando, e nós como Ministério Apostólico de Getsemane, eu quero te convidar a ser um semeador do reino de Deus, a ser aquele que vai promover o crescimento do reino de Deus. Mais uma vez eu falo, nós temos vários projetos para adentrarmos no terreno da oriental. Por quê? Esses projetos são para abençoar o próximo, para abençoar você, toda a sua família, para abençoar a comunidade que está ao redor deste ministério. Isso faz parte do reino de Deus. Para anunciar o Senhor, a evangelização, vamos prestar conta disso. Então, se precisa de valores, eu quero te convidar a ser um semeador do reino de Deus. Vem fazer parte desse exército, dessa obra grandiosa, que é para isso que o dinheiro deve ser usado, para a obra grandiosa, para a expansão do reino de Deus. Ok? E aqui fica a nossa conclusão da nossa aula de hoje. Ok? E a conclusão ela diz assim: a mordomia cristã estabelece que Deus é o Senhor, o dono de tudo quanto existe na terra e no céu. Que Ele concedeu ao homem é privilégio e responsabilidade de administrar esses bens. Então se sinta
privilegiado, privilegiado por ter uma família, privilegiado por ter um emprego, privilegiado por ser próspero, privilegiado para estar sendo convidado a participar desta grande obra, desse grandioso projeto que é o semeador do reino de Deus. Venha fazer parte deste exército. Então, tudo aquilo, os homens não são os donos. Olha, eu e você não somos donos, mas somos mordomos do Senhor. Além disso, requer-se dos mordomos se achem fiéis. Eu creio que eu e você seremos fiéis. Seremos aqueles que vamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. E competentes no cuidado e no desenvolvimento desses dons e talentos que o Senhor nos deu. O talento do dom da riqueza, o talento de evangelizar, o talento de ser aquela pessoa que é um artesão. Eu estou falando de vários aqui, ok? Agora, seria, se você fosse avaliado por alguém, como você seria qualificado? Seria chamado de mordomo responsável e fiel? Ou seria relapso ou egoísta? Tome tempo durante essa semana para fazer uma autoavaliação. Que mordomo eu tenho sido para Deus? E tome as devidas atitudes necessárias para ser como a palavra de Deus determina. Sejamos aqueles mordomos de tudo que o Senhor nos entregar, de uma casa, de um carro, de um bem. Sejamos mordomos da obra grandiosa da construção, dos patrimônios que vão trazer mais vidas para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. Sejamos mordomos em cumprir a palavra de Deus, sejamos mordomos em ministrar cabalmente a palavra, sejamos mordomos em evangelizar, sejamos mordomos em apacentar as vidas, sejamos mordomos em cuidar do nosso cônjuge, dos nossos filhos, sejamos mordomos de cuidar com tudo aquilo que Deus entrega em nossas mãos. E agora eu quero orar por você e quero pedir que a revelação do Espírito Santo chegue até você, até o seu coração e te convença da justiça, do juízo, do pecado e de se arrepender dos seus maus caminhos e ser praticante da palavra de Deus, ser um mordomo em praticar os mandamentos, estatutos e juízos. Tudo que eu falei aqui foi baseado na palavra de Deus. Você vai cumprir se você quiser, mas lembre-se, você vai prestar contas com o Senhor, porque tudo é dele e para ele e para a glória dele. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, quero te pedir que no dia de hoje, Espírito Santo de Deus, tu visite cada um desses que estão nos assistindo agora e que teu Espírito Santo, Senhor, coloque a unção de ser mordomos fiéis, de entregar no grande dia tudo para o Senhor, multiplicado, louvando e glorificando ao Senhor. Que sejamos prudentes, que sejamos aqueles mordomos, Senhor, que vão praticar a palavra no nosso dia a dia e multiplicar todos os dons e os talentos para a glória do teu nome. Senhor, desde já, nós te agradecemos no nome de Jesus. E eu quero te convidar para as nossas próximas aulas dentro dessa perspectiva dinheiro, poder e sexo. Graça e paz.